Muito boa tarde, sejam bem-vindos ao estádio do Restelo, onde daqui a pouco arranca o duelo entre Belenenses e Futebol Clube do Porto. O 10º classificado Belenenses com 8 pontos recebe o líder do campeonato, Futebol Clube do Porto, com 22, mas que já está de alguma forma pressionado pela vitória do Benfica em Coimbra. Tem nesta altura 2 pontos de vantagem sobre a equipa de Jorge Jesus, tem 5 de vantagem sobre o Sporting, que joga a seguir a esta partida em Alvalade com a equipa do Marítimo. Um início de noite agradável em Lisboa, temperatura agradável para receber este Belenenses Futebol Clube do Porto. Claro, favoritismo para a equipa de Paulo Fonseca. Nos últimos 10 anos a equipa portista ganhou sempre no Restelo, 8 vitórias para o campeonato e ainda mais uma na Taça de Portugal, um jogo que foi apenas decidido nos penaltis. É isto que o Belenenses vai tentar contrariar perante a equipa de Paulo Fonseca. Cada vez mais adeptos nas bancadas do Restelo, não está, no entanto, longe disso, casa cheia no Restelo para esta partida. Nota ainda assim, Filipe Lopes Gonçalves, boa tarde, para o facto de não ter havido, pelo menos que saiba até o momento, nenhum problema, e havia algum receio em relação a isso, ainda na sequência dos lamentáveis incidentes da jornada passada no Dragão entre portistas e sportinguistas. Muito boa tarde, Rui. De facto, essa é a nota positiva para já, porque foi notícia durante a semana. Houve reforço policial, foi bem visível quando chegávamos aqui ao estádio do Restelo. Forte policionamento em redor do estádio do Belenenses para prevenir qualquer confusão que pudesse surgir na sequência desse jogo e desses confrontos que se registaram no clássico que acabaste de referir. Não há, de facto, relato de qualquer problema nas imediações do estádio do Restelo e ainda bem, para já está a compor-se este estádio, muito longe naturalmente de uma casa cheia, mas com muitos adeptos do Porto. Isso foi possível perceber, sobretudo quando os jogadores da equipa de Paulo Fonseca abandonaram o relevado depois do período de aquecimento. Muitos aplausos, também ainda com a zona do topo do estádio, da bancada a ser preenchida por adeptos do Futebol Clube do Porto, que ainda estão a entrar e vão também preenchendo ainda mais este estádio do Restelo para um jogo que se espera que seja de festa. Para já, com essa nota positiva, não há registro de qualquer incidente, pelo menos para já que seja do nosso conhecimento, no exterior do estádio do Restelo. Dentro de instantes, creio que irá decorrer a cerimónia habitual, a homenagem que o Futebol Clube do Porto faz sempre que visita este estádio a Pepe, antigo jogador do Belenenses. Essa homenagem irá decorrer daqui a alguns instantes. A última vez que essa homenagem aconteceu foi na última visita da equipa do Porto aqui para o campeonato, em 2009 a 2010, na altura de vitória clara por 3-0, com golos de Rolando, Hulk e Radamel Falcao. Grande festa nas bancadas do Restelo, equipa do Belenenses a apresentar Matt Jones na baliza, Duarte Machado, João Meira, João Afonso e Filipe Ferreira. Meio campo com Diakité e Danielson como unidades mais recuadas, unidades mais de combate. Depois Tiago Silva, Freddy e João Pedro no apoio ao ponta de lança Diawara. É este o 11 apresentado pela dupla técnica Michel van der Gagh e Marco Paulo, que é o treinador que está no banco de suplentes. Quanto ao Futebol Clube do Porto, tem como grande novidade a presença de Ricardo no 11 titular. Ele que à partida irá jogar do lado direito do ataque portista. Porto com Elta na baliza, a defesa habitual, Danilo, Otamendi, Mangala e Alexandro. Meio campo com Fernando Herrera e Lucho. Ataque com Varela, Ricardo e Jackson Martínez. Será um jogo dirigido por Manuel Mota, que cumpre o 26º jogo na Liga. Este árbitro de 36 anos. Já são visíveis ali à entrada do túnel os elementos da equipa de arbitragem e daqui a pouco também a chegada das equipas. Enquanto isso não acontece, aproveitamos e saímos para curta pausa. Já voltamos para o jogo. Até já. Depositam então a coroa de flores, homenagem a Pepe, uma homenagem habitual, ali também com o presidente do Belenenses. Uma cerimónia já habitual nos duelos entre Belenenses e Futebol Clube do Porto. Relativamente ao jogo, Pedro, e tentando perceber aquilo que se terá passado nos 2 balneários antes da subida das equipas ao relevado. De um lado o Belenenses, se calhar numa perspectiva de jogo
mais pausada nesta fase inicial, deixar correr o tempo e um Porto com pressa, certamente para chegar ao golo, para serenar e para, se puder, gerir a equipa, tendo em conta a Champions que aí vai. Sim, apesar de essa questão das equipas entrarem a gerir o jogo e a tentar manter um ritmo relativamente pausado, ser uma faca de dois bicos, porque aquilo que me parece que pode e deve acontecer por parte do Belenenses é a equipa de facto entrar forte, rápida, muito pressionante, ao contrário, agitar um pouco o ritmo da partida, porque depois o tempo e a maior capacidade, a maior qualidade do Porto, em termos teóricos, claro, vai obrigar o Belenenses a ficar mais na espera, porque se o Belenenses entra já na espera, a tentar, quando tem a bola, jogar de forma lenta e pausar o jogo, com a velocidade com que a equipa do Porto pode jogar e com a facilidade e com a qualidade com que pressiona na frente, isto pode ser fatal para o Belenenses perder a bola na sua zona. Portanto, acredito que a equipa vai juntar bem as suas linhas e depois ser rápido com passos longos na frente, para não correr o risco, numa fase inicial da partida, perder bolas no seu meio campo que possam permitir que o Porto crie logo desequilíbrios muito perto da área do Belenenses. Portanto, aquilo que eu faria, e que penso que não será muito longe disto aquilo que vai fazer a equipa do Marco, é tentar juntar bem as linhas e na recuperação de bola ser muito rápido a sair, para tentar encontrar um Porto desequilibrado, porque se encontrar o Porto bem organizado para defender, com a qualidade que tem, física e tática e a questão mental dos jogadores do Porto e o nível que tem, o Belenenses vai ter muito mais dificuldade em desequilibrá-los. Portanto, faz todo o sentido que o Belenenses seja muito rápido a sair, seja no primeiro minuto, seja no minuto 60 ou 70, se tiver energia ainda para isso. Entrada das equipas do Restelo, grande ambiente, Filipe. É um grande ambiente, com os adeptos a fazerem a festa na entrada das equipas no relevado, também a bancada central, onde estão concentrados muitos adeptos do Belenenses, bem colorida, com muitas bandeiras. O mesmo acontece no topo, que há pouco referi, onde ainda entravam adeptos do Futebol Clube do Porto, e de facto são muitos aqueles que marcam presença aqui no estádio do Restelo. Também eles vão agitando bandeiras numa tonalidade geral neste estádio, azul e branco, no dia de hoje, naturalmente. Quanto às equipas, o Belenenses vai jogar totalmente de azul, o Futebol Clube do Porto aparentemente também totalmente de branco. Para já os jogadores dos Dragões ainda com o casaco de fato treino, mas será assim à partida que as equipas vão começar esta partida. Cá está Lúcio Gonzalez a cumprimentar também a equipa de arbitragem liderada por Manuel Mota, árbitro natural de Vila Verde, equipa do Futebol Clube do Porto, que vai, afinal de contas, tentar confirmar a tradição recente. Dá-se muito bem aqui neste estádio do Restelo, mas atenção que este Belenenses, depois de ter começado muito mal o campeonato português, eu recordo que perdeu os primeiros 4 jogos da Liga, mas depois, nos 4 seguintes, não perdeu. 2 vitórias em casa, 2 empates fora de casa, acertou o passo a equipa do Restelo. Portanto, recuperamos a formação liderada por Marco Paulo. É natural. A equipa do Belenenses veio de uma realidade completamente diferente e até de forma quase assustadora e surpreendente. A época passada conseguiu a subida de forma muito prematura para aquilo que acontecia habitualmente na segunda liga. A equipa entrou na primeira liga, na primeira divisão, e não estava ainda bem adaptada, é natural, e a maior parte dos jogadores não tinham ainda essa experiência. Isto tem a ver com o nível e a exigência, a forma de jogar, que é bem diferente na primeira divisão do que aquilo que acontece na segunda liga. Portanto, agora estão um pouco mais adaptados, porque é uma equipa que tem mais qualidade que aquilo que estava a conseguir demonstrar em campo. Teve aquele problema do Michel Van der Gaag, pode ter servido, nunca é bom que aconteçam essas situações, mas bem utilizada, no sentido de ajudar a equipa, e o Mitchell não se importará com isso certamente, pode servir como um fator extra de motivação, e a partir daí é uma realidade que a equipa do Belenenses melhorou, tornou-se mais competitiva, mais realista, porque o que importa mesmo é conquistar pontos, e nesta altura uma equipa mais estável. Este é um jogo que não serve de referência, mas é um jogo em que a motivação dos jogadores do Belenenses vai estar no máximo, no limite, e portanto acredito que vai ser um bom espetáculo de futebol, como habitualmente costuma ser nos jogos em que o Porto vem aqui ao Restelo. Cá está Marco Paulo nas imagens, ele que é o treinador que dá a cara. Nesta altura, Michel Van der Gaag, que era o homem do leme no Restelo, já trabalha com a equipa, apenas não vai para o banco, já esteve na última partida do Belenenses a meio da semana frente ao Santa Clara. Portanto, é um trabalho dividido, diria se calhar irmamente, a meias, entre Michel Van der Gaag e Marco Paulo. É um clássico do futebol português, 72 jogos realizados entre as duas equipas, há grande equilíbrio, 26 vitórias para o Belenenses, 29 vitórias para o Futebol Clube do Porto, mas este é um equilíbrio histórico, porque nos últimos anos o desnível é evidente e é se calhar natural.
tudo apostos para o arranque da partida. Deixa-me só para completar essa informação sobre o Marco Paulo e o Mitchell van der Gaag. De facto, o técnico holandês, durante a tarde, ao início da tarde ainda, esteve aqui no relevado com a Marco Paulo, também num sinal de que está junto à equipa e que mantém as suas funções até este momento, até ao momento do jogo em que, de facto, não está no banco de suplentes. Bola em Freddy, confirma-se a presença de Freddy no corredor esquerdo. Lançamento para Danilo. Primeiros protestos nas bancadas com este lançamento favorável ao Futebol Clube do Porto. A jogar pelo seguro, central João Afonso. João Afonso e João Meira, os dois centrais do Belenenses. Cai, que foi muito importante na época passada, está no banco de suplentes. Tira Freddy. Fernando. Consegue ficar com a bola ali Tiago Silva, depois a perder. Herrera. Ricardo. Danilo. Remate de Danilo. Pontapé de canto para os Dragões, o primeiro no jogo. E uma nota também para Ricardo, que é a principal novidade, ou a única novidade, se tivermos em conta o jogo frente ao Sporting, no 11 do Futebol Clube do Porto. Ele realizou aqui uma grande exibição ano passado ao serviço do Vitória de Guimarães. De resto, na meia-final, na primeira mão da meia-final da Taça, acabou por ser quase decisivo no apuramento do Vitória para a final, ao marcar aqui 2 golos na vitória por 2-0. O Vitória iria confirmar depois a passagem à final na segunda mão em casa. Pontapé de canto para Danilo. Cruzamento largo, demasiado largo, mas estava lá perto da jogada Fernando, que não é o habitual marcador de golos, não é essa a sua função principal. Tem apenas 3 golos marcados em 151 jogos na Liga. Lá está o banco portista. Paulo Fonseca ao lado do Nuno Campo. Matt Jones. Ricardo. Má recepção de Filipe Ferreira. Lateral esquerdo, filho de um lateral direito, José Carlos. Tem jogador do Benfica e que é atualmente também comentador da Sport TV. Tira a defesa do Belenenses. Diabará. Diabará, do que já vi vários jogos deste avançado do Belenenses. É forte fisicamente, é alto, mas tem grandes dificuldades do ponto de vista técnico. Sim. Em comparação, sobretudo, com os adversários que tem pela frente. Sim, é um jogador com alguma velocidade, e também se juntasse à altura que tem à velocidade, se também tivesse técnica, dificilmente. Aliás, ele nem não joga sempre no Belenenses e, portanto, alguns pecados deve ter. E já não era o Diabará, era o Drogba. Exatamente. Passe bola para Otamendi, de regresso à seleção argentina. Cá está Otamendi. Alexandro. Otamendi, que foi chamado 2 anos depois da última vez que vestiu a camisola da Argentina, poderá ter uma oportunidade para se mostrar a Alejandro Sabella nas escolhas para o Mundial do Brasil. É uma convocatória de facto pouco habitual num colosso do futebol mundial como é a Argentina, com os 3 grandes do futebol português representados: Garay do Benfica, Rojo do Sporting e Otamendi do Futebol Clube do Porto. Até poderão jogar os 3 se Sabella assim o entender. Rojo joga muitas vezes como lateral esquerdo na seleção argentina. Otamendi. Herrera. Começa a afirmar-se este mexicano, que foi a contratação escolhida para o lugar de João Moutinho após a saída de Moutinho, sendo jogadores muito diferentes. É um jogador com qualidade. Acredito que, do meu ponto de vista, o Defour também é um jogador que dá muitas garantias à equipa do Porto. O Herrera tem, e aí concordo, eventualmente uma maior profundidade, é um jogador mais rápido em condução. Qualquer deles, é uma questão da gestão do plantel. Claro que o Herrera vem de uma realidade completamente diferente, o Defour já estava adaptado ao Porto, mas é um médio com qualidade que o Porto tem aqui. E o problema é que não podemos estar sempre a olhar para aquilo que foi o João Moutinho. Claramente aqui o Herrera tem outro tipo de qualidades, o Porto joga de maneira diferente, talvez pela ausência também do Moutinho,
que fazia na perfeição a ligação do meio-ataque e do ataque para o meio. E portanto, mas isso o João já lá vai, e agora o Porto joga desta forma e joga também bem. Aqui é mais fácil perceber as tais três linhas, o Fernando mais atrás, o Herrera e depois o Lúcio quase na posição de apoio ao ponta de lança. Primeira tentativa do Belenenses a responder àquele primeiro remate de Danilo, que sofreu um desvio e deu canto. Mas há para já um dado a registrar, o Filipe está ali mais perto, é a fraca qualidade do relvado. Este relvado normalmente era um tapete, agora é um tapete mas com areia de praia quase aqui metida, porque é muito irregular em determinadas zonas. Tem zonas de facto muito complicadas para os jogadores, é naturalmente um fator que afeta as duas equipes. Ricardo Jackson opta pelo remate, Jackson Martínez. Danilo adianta em demasia, lançamento para o Belenenses e está de facto, sobretudo aqui junto aos bancos, está muito complicado. O relvado tem muita areia. Mas já no jogo com a Académica não está em boas condições, quer dizer, já há piores, mas para jogar com a bola rente à relva vai ser difícil devolver tabelas de primeira, porque a bola ressalta muito. Vamos poder ver no espaço em que a bola vai rolar junto ao relvado, vai a saltitar certamente. Aqui na faixa, aqui mais perto dos bancos, é onde me parece que está pior, mas de uma ponta à outra do relvado. Correu aqui também recentemente uma competição de jovens neste relvado. Não sei até que ponto esse aspecto poderá também ter causado moça no relvado do Restelo. Alexandro Herrera, Varela, bom jogo de Silvestre Varela frente ao Sporting. Otamendi, Danilo, também em evidência, grande golo marcou aos Leões. 2-3 minutos depois do golo do empate do Sporting, na altura um golo muito importante para o Futebol Clube do Porto. Herrera, e dá-me a ideia que do outro lado também, portanto é junto às laterais, junto aos corredores, que o relvado está pior. Habitualmente é na zona central, no eixo. Se fizermos ali umas paralelas à pequena área, às duas pequenas áreas, toda a distância de uma baliza à outra, normalmente é por aí que o terreno fica pior. Aqui não, portanto alguns problemas aconteceram com o escoamento de água. Essa competição do Belém Cup já foi há bastante tempo, tenho algumas dúvidas porque só que isto em Portugal de vez em quando aparecem relvados assim nas condições, se há algum vírus, se é mesmo falta de condições financeiras para tratar do relvado, não sei o que aconteceu aqui. Recupera Mangala, ali um passe de algum risco, o Otamendi joga pelo seguro, bom pormenor de Jackson, outro bom pormenor de Jackson, cruzamento de Varela e o pontapé de canto para os Dragões. Cedido pelo capitão Duarte Machado, os adeptos do Belenenses ainda pediam uma eventual posição irregular de Varela, depois o lateral do Belenenses a fechar bem e impedir o cruzamento, canto será para Danilo. Segundo canto para o Porto. Em 2 momentos, muito bem, Jackson Martínez. Primeiro a combinar com Lúcio, depois com Varela. Canto para Danilo. Saída de Matt Jones, que esteve longe de ser perfeita, resolveu o problema. Bola a sair para trás. Novo canto, o terceiro. Em menos de 10 minutos, Danilo, ali a simulação, o corte da defesa do Belenenses. Recupera Danilo. Passe com muita força, Alexandro. Isto não foi um passe, isto foi desfazer-se da bola, porque o jogador do Belenenses que estava, parece-me que era o João Pedro, estava sobre a direita, estava muito perto do jogador que fez o balão na frente. Fernando. Alexandro. Herrera. Porto começa a instalar-se no meio campo do Belenenses. Danilo. Ao passe de Danilo. Bola bate em Ricardo e pertence à equipa da casa. Belenenses que em casa ainda não empatou no campeonato. 4 jogos, 2 vitórias perante Marítimo e Olhanense, vitórias sem sofrer golos, 1-0 à equipa da Madeira, 2-0 à equipa do Algarve. Bom passe agora, mas demasiado comprido, seria para Freddy. E tem também 2 derrotas, perdeu com o Nacional por 3-2 e com o Rio Ave por 3-0. É este o registro caseiro
do Belenenses. Quanto ao registro fora de casa do Porto, soma vitórias, com uma exceção na Amoreira, frente ao Estoril, empata 2 gols. De resto, 3 triunfos, em Aroca 3-1, em Paço 1-0 e em Setúbal 3-1. Freddy, Diawara, e a bola sai. É muito complicado, não só pelas lacunas que tem tecnicamente, e o relevado não ajuda nada. Depois está em inferioridade numérica, foi cercado pelo Danilo e pelo Otamendi. O Belenenses está com alguma dificuldade na saída, mas há aqui mérito do Porto. Assim que perde a bola, rapidamente pressiona o portador da bola. A equipa do Belenenses que aposta nas saídas rápidas e contando com 3 jogadores, sobretudo no apoio, muito bem, Duarte Machado, no apoio a Diawara, no caso Tiago Silva, Freddy e João Pedro, o ex-jogador do Sporting de Braga, jogador que vemos nas imagens. E é precisamente João Pedro que tem este excelente comportamento defensivo a permitir a recuperação da posse de bola. Mangala, Elton. Porto joga quarta-feira em São Petersburgo para a 4ª jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões, uma final autêntica. Em caso de derrota as coisas ficam praticamente impossíveis. A equipa tem uma vitória e 2 derrotas na competição. Ricardo, bom pormenor de Ricardo, excelente Ricardo, e depois acaba por recuperar bem o lateral Filipe Ferreira e a bola acaba nas mãos de Matt Jones. Mas a primeira boa iniciativa do ex-jogador do Vitória de Guimarães. É um grande lance, é muito rápido e é leve e quebra bem, quer para dentro, quer para fora, para o pé direito. Foi embora, dá-me a ideia que ele devia ter atirado na baliza. Claro que agora é fácil, até porque estou sentado e estou cá fora. Ele tentou servir o ponta de lança, ou o Varela que veio dentro também. Como está o relevado, rematar não seria mal pensado. Lançamento para o Belenenses. Perda de bola de Tiago Silva. Fez uma excelente época passada Tiago Silva na subida do Belenenses. Mais ataques do Porto, o que é normal, e a tendência deverá acentuar-se nos próximos minutos. Alexandro, Varela, Lucho, Alexandro, bem jogado o Porto. Depois ali um toque a mais na bola, não sai. Atenção ao Futebol Clube Porto, o cruzamento a bater no jogador do Belenenses, novo cruzamento. E resolve, pelo menos para já, a defesa do Estelo. Jackson tenta ali ganhar qualquer coisa e consegue sair com a bola. Mal agora Danilo. Freddy consegue colocar bem o corpo e ganhar a falta. É importante que o Belenenses de vez em quando, na sua estratégia, consiga parar um pouco o jogo, para que a equipa suba. A equipa não está a conseguir sair com a bola controlada do seu meio campo, agora não o vai fazer de qualquer forma. Ainda assim permite que a equipa, a linha defensiva suba, lá que há espaço depois nas costas, mas para tentar ganhar a segunda bola. Duas equipas com o mesmo número de baixas para esta partida. Miguel Rosa de um lado, Quintero do outro, e já estou aqui a escolher, por exemplo, o caso do Ismailov, que é um caso à parte, nem sequer está a treinar com a equipa. Lançamento agora para o Belenenses, foi efetuado fora do local onde a bola saiu. A bola saiu perto daquele banco pequenino que está para lá do Banco do Porto, e o Danilo foi lançar depois do Banco do Porto, talvez uns 10 metros na frente. A bola a pertencer, por isso, à equipa do Belenenses, mas em relação a estas duas ausências, terá maior peso, ainda assim, face às alternativas, não é? E ao plantel, a ausência do Miguel Rosa no Belenenses. Claramente, até porque o Quintero não é titular no Porto, é um grande jogador, mas não é titular na equipa do Porto. Bem jogado pelo Belenenses. Cruzamento também sai bem, pode marcar, falha ali o pontapé, primeiro sinal
de muito perigo da equipa do Belenenses, com João Pedro perto de fazer o primeiro. Excelente pormenor de Freddy, cruzamento do lateral esquerdo, subida de Filipe Ferreira, e o Belenenses dá o primeiro grande aviso praticamente em cima do quarto hora de jogo. E a motivar os adeptos da equipa da casa, que agora se fazem ouvir com maior intensidade. Têm sido os do Futebol Clube do Porto mais audíveis, mas este lance teve o condão de certa forma, acordar os adeptos da casa. É um grande pormenor, um passo de calcanhar do Freddy, muito bom o cruzamento, apanhar ali dois jogadores por pouco do Porto, do Belenenses, que não conseguem fazer gol. E aqui é certo que vem muito pressionado e bem pelo Alexandre, e portanto mais do que o falhanço, foi ali muito bem estorvado pela defesa do Porto. Faz a sua parte, Alexandre acompanha o extremo do seu corredor, João Pedro, e impede que este consiga rematar em condições. Primeiro sinal de perigo da equipa do Belenenses. Pontapé de baliza para Elton. Primeiro quarto de hora que acaba por não ter ainda nenhuma situação de golo. Este é o primeiro sinal de algum perigo, mas sem haver verdadeiramente uma situação de golo. E o Porto também ainda não conseguiu criar. Teve 3 cantos, mas ainda não teve nenhuma oportunidade de golo também. Não, claramente aqui não é nenhuma desculpa, é a realidade. O relevado está a atrapalhar a qualidade das equipas. Aqui mais o Porto, que é uma equipa que tem mais caudal ofensivo. Alexandro. Bola com muita força para Varela. Ainda evita a saída da bola. Mal agora ali no passe. A perder. Lucho. Grande passe de Lucho. Saída de Matt Jones. Trivela para Jackson. E ali nova perda de bola do Belenenses em zona perigosa. Isto é tudo aquilo. Claro que os jogadores também sentem depois que não podem estar sempre a jogar no chutão. E novamente um erro grave da defesa do Belenenses. Agora foi o central João Meira. Depois joga pelo seguro e coloca a bola na lateral. E aproveita para levantar o braço pedindo desculpa aos companheiros, mas ficou de facto numa situação complicada ao Belenenses. Lucho não aproveita. Danilo. Ricardo consegue ganhar o lateral do Belenenses. Depois mal no passe. Danilo. Os Belenenses estão a tentar adornar os lances e o relevado não está para brincadeiras. Passe com muita força do lateral direito brasileiro. Pontapé de baliza para o Belenenses. Equipa que foi recentemente eliminada da Taça de Portugal nos penaltis, empate a 2 aqui no Restelo com a Académica. Na outra taça a equipa seguiu para a fase de grupos, Taça da Liga, depois de vencer o Santa Clara aqui por 1-0. Golo de Nick, jogador brasileiro do Belenenses. Alexandro. Mau passe de Alexandro. Belenenses algo precipitado, com perdas de bola desnecessárias porventura. Diakité. Jogado por Diakité. Passe longo, vamos ver se consegue dominar. A bola já saiu. A ideia é boa de João Afonso. Muito largo o passe para João Pedro. Sim, mas é por aqui que o Belenenses tem que tentar explorar as costas dos laterais do Porto. Que são rápidos, que são muito bons, mas quando se adiantam não podem estar em dois lados ao mesmo tempo, tentando. Agora a qualidade do passe tem que ser muito precisa, apesar do jogador que tem a bola do Belenenses normalmente ser bem pressionado pelos jogadores do Porto. Varela. Fernando tira a defesa do Belenenses. Recupera Herrera. Danilo. Perda de bola de Danilo sem falta. Freddy. Tem apoio de Diabarra. No meio está Tiago Silva. Muito bem a fechar dentro Alexandro. E a resolver o problema. Fernando. Varela. Mais uma recuperação para a equipa do Belenenses. Possibilidade de cruzamento a sair, muito largo. Diakité, o remate a bater ali, determinante. O corte do defesa do Futebol Clube do Porto. E depois Diabarra pede penalti. Manda jogar a equipa de arbitragem. E fica lesionado Diabarra.
Herrera. Alexandro. Aí aqui, normalmente, o Manuel Mota espera que o Alexandro coloque a bola fora. O Manuel Mota pode interromper o jogo. Pode ideia, porque foi uma pancada eventualmente na cabeça. Cá está o lance, pediram um penalti os jogadores do Belenenses. É no lance a seguir. Aqui não há nada, no corte. Que ele mete-lhe o braço por cima, eu não marcaria penalti, mas... É o Otamendi e Diabará. Mete-lhe os braços por cima, mas eu não marcaria penalti. Portanto, para mim não é grande penalidade, embora os árbitros algumas vezes, este tipo de bolas que os centrais saltam nas costas do ponta de lança, fora da área, meio campo, algumas vezes marcam, portanto, para mim não é um caso. Mandou jogar Manuel Mota, lance que foi de alguma forma protestado pelos jogadores do Belenenses e sobretudo pelos adeptos do Belenenses, que fazem o seu papel, como é evidente. Manuel Mota mandou jogar o lance entre Otamendi e Diabará. Mas se a ideia do Belenenses era... Normalmente as equipas mais pequenas tentam falar daqueles 15, 20 minutos quando vemos aqui novamente o lance. Mete o braço ali por cima. Mas depois joga a bola, disputa o lance. Eu acho que estas faltas não devem ser marcadas para ninguém, não é? Não marcarem para um lado e marcarem para o outro, senão então o critério desaparece. Mas dizia há pouco, a equipa do Belenenses sobreviveu de alguma forma, com alguma serenidade, àquilo que normalmente são os primeiros 15, 20 minutos teoricamente mais complicados se a equipa sofre um golo. Sim. Não sofreu nenhum golo, pode dizer-se, não sofreu sequer nenhuma oportunidade de golo do adversário até o momento. Portanto, está sereno no jogo para já. Sim, o Porto também não entrou muito rápido, não está a conseguir jogar de forma rápida, está a perder muitas vezes a bola, não consegue criar grandes desequilíbrios, à exceção aqui pela direita do Ricardo, daquele lance em que cruzou. De resto tem sido um jogo equilibrado, porque me parece que os laterais do Porto também não estão a conseguir subir com qualidade. Pontapé livre para o Belenenses. Falta de há pouco cometida por Lúcio Gonzalez, capitão portista. Fica curto o cruzamento. Lúcio, tentativa de saída a não resultar. Diakité já recebeu em dificuldade e naturalmente que o passe também saiu mal ao médio do Belenenses, Diakité, médio maliano, que já jogou em vários clubes do futebol português. Jogou no Beira-Mar, jogou no Boa Vista, jogou no Marítimo e agora regressou ao Belenenses, onde já tinha estado. E agora situação de algum perigo, com Tiago Silva a dar outro aviso do Belenenses. Muito bem ali a combinação com o João Pedro. O Belenenses conseguiu fazer a bola circular rapidamente da esquerda para o centro, depois de ter ganho no lançamento lateral a bola ao Porto. A equipa do Belenenses vai tentando, não que o remate tenha sido perigoso, porque não foi, ficou apenas o registro deste terceiro remate da equipa da casa contra 2 do Futebol Clube do Porto. Sim, mas o facto da equipa do Belenenses estar a conseguir chegar perto da área do Porto e rematar já é um indício de que a equipa se largou um pouco aquelas amarras e está a começar a querer sair para o jogo. Claro que depois há o reverso da medalha, que é o espaço que vai dar ao Porto para contra-atacar. Varela, bom cruzamento de Varela, tira a defesa do Belenenses, insiste Fernando. Alexandro, novo cruzamento, Jackson, grande pormenor de Jackson, cruzamento e ali o corte de Filipe Ferreira. Na hora certa, o lateral esquerdo a antecipar-se a Ricardo, que vinha rapidíssimo ao segundo posto para tentar finalizar, depois daquele cruzamento de Lúcio ter passado aqui, mesmo à frente da baliza de Matt Jones, muito mérito para Filipe Ferreira. Mais um excelente pormenor de Jackson Martínez, a descobrir Lúcio Gonzalez, solto na esquerda. Alexandro, Varela, Herrera, bola em Ricardo, Danilo,
Ricardo. Mau passe de Ricardo. Também não é um bom alívio de Freddy. Estou meio na relva, meio na bola. Perda de bola da equipa do Belenenses. Lúcio. Cruzamento. Tira a defesa do Belenenses, mas nos últimos minutos joga-se perto da área e agora fora de jogo. O tempo que demorou o auxiliar de Manuel Mota. Eu não sei perceber, não tenho a certeza se ele está ou não. O Lúcio aparece ali de repente e ele teve que pensar um pouco o que é que havia de fazer. O Filipe Ferreira levantou de imediato o braço e até durante ali um segundo ou dois parece que se desinteressou da jogada e aqui por acaso, se é daqui diretamente para o Lúcio, vamos ver. Não há fora de jogo. Não sei se o Ricardo não toca ali na bola. Se o Ricardo não toca, não há nenhum fora de jogo. Ficou baralhado. Portanto, acontece aos melhores. Diabarra a não conseguir tocar na bola. O jogo também é muito difícil para o avançado Belenenses, ali no meio da defesa portista. Duarte Machado com Varela. Lançamento para o Porto. Alexandro. Herrera. Mas quase meia hora de jogo. Pouco Porto. O Porto não consegue encontrar espaço. O Tiago Silva está colocado ali numa posição com o Diarra na frente e estão a conseguir tapar relativamente bem o Herrera e o Fernando, portanto não está a haver espaço. Depois os alas do Porto são marcados pelos laterais e aqui este estado, o Porto já não remata há um quarto de hora no jogo. Não há espaço para jogar para o Porto. O Porto não está a jogar pelos corredores porque não há boas condições no relevado para o fazer. Os laterais do Porto não sobem, e quando sobem ou é o João Pedro que acompanha bem o Alexandre ou o Freddy acompanha o Danilo, tapando os corredores. Se tapam aqui dois médios do Porto, sobra o quê? Sobra o Lúcio e o Jackson, e assim vai ser difícil para o Porto se não alterar a forma de jogar. Danilo, boa simulação de Herrera. Possibilidade de remate para Ricardo. O remate bate ali no defesa do Belenenses. Pareceu-me João Afonso. João Pedro. Duarte Machado. Agora a equipa do Porto a pressionar mais à frente, a criar mais dificuldades ao Belenenses para sair. Lúcio. Não há falta sobre o argentino. Na opinião de... E agora... desinteressou-se o Tiago Silva porque pensava que o Fernando tinha ficado com a bola e não tinha. Estão a existir algumas desconcentrações. Primeiro porque os jogadores que é de uma equipa que é de outra ficam à espera que o árbitro marque uma falta quando ele ainda não apitou, ou que o fiscal ainda levanta a bandeirola quando ele ainda não se decidiu se vai levantar ou não. Portanto, isto já é um erro de atitude, porque estão baralhados. Depois porque não estão a desconfiar do erro, quer dos companheiros, quer dos adversários. Varela. Fernando. Bola para Danilo. Varela. Lúcio. Alexandro. Queda de Alexandro. À falta de Duarte Machado. E terá que ser por aqui, a melhor qualidade individual dos jogadores do Porto, tentarem tirar dois jogadores da frente. Normalmente o Belenenses faz e bem superioridade numérica sobre o portador da bola. Fica uma falta que seria uma falta para cartão amarelo. Vamos ver se o árbitro mantém o critério. Sempre que vai o lateral do Porto, vem como o lateral do Belenenses para disputar o lance, vem o médio ala também a ajudar. É como devem funcionar as equipas. Mas o Alexandro estava a conseguir passar pelos dois e ia ficar numa posição favorável, pelo menos para o cruzamento. O Duarte Machado a perceber isso mesmo e a fazer a falta. Pontapé livre para Danilo. Cruzamento a sair e o golo do Porto. Marca Mangalá em cima da meia hora. Livre de Danilo. Cabeceamento para o primeiro golo do Futebol Clube do Porto. Ganha vantagem a equipa de Paulo Fonseca
pode dizer-se na primeira vez que cria uma oportunidade de golo, marca de facto esta questão da qualidade individual das equipas e dos jogadores das equipas. Mangala a estreia a marcar no campeonato. Deixa-me só dizer, Rui, que será porventura, mesmo com as repetições, um lance difícil de analisar. Fico com a ideia que, para além do Mangala, a bola bate ainda noutro jogador, não sei se do Belenenses, do Futebol Clube do Porto. É de facto o francês que se faz ao lance, que salta mais alto, depois a bola a entrar mesmo na baliza de Matt Jones. Fica essa dúvida, estão muitos jogadores naquela zona. João não sei se desvia num defesa do Belenenses. João, número 6. O cabeceamento é de facto o Mangala e o golo é do Mangala. Há um ligeiro desvio no defesa do Belenenses, um lance perfeitamente legal. 1-0 para o Porto à meia hora. Já sabe, no futebol não há justiça, a eficácia contam os golos e o resto é conversa, e o Porto está na frente porque na primeira oportunidade que teve marcou. Sim, é eficácia. O Belenenses teve ali uma situação, foi bem apertado, não conseguiu. Agora não apertaram o Mangala o suficiente. É uma verdade que ele é muito forte, ainda por cima sem cabelo, a bola raspou, parecia que estava a jogar a bilhar. Muito bem marcado o livre, muito bom ataque à bola por parte do Mangala. Aqui o erro defensivo por parte do Belenenses porque não chegou a tempo. O João Meira ainda estava perto e a bola até desviou nele, mas não foi suficiente, e o Porto consegue aquilo que estava difícil, adiantar-se no marcador, e agora sim pode, não tem que baixar muito o ritmo, não está a jogar de forma muito intensa, mas agora pode gerir um pouco melhor a bola, como está a fazer agora, e obrigar a equipa do Belenenses a subir um pouco mais para roubar a bola mais à frente, depois explorando as costas dos defesas azuis. Varela, 1-0 para o Porto, golo do francês Mangala, após livre de Danilo. Jackson, corte de João Meira. Tiago Silva, mau passe do Tiago Silva. Freddy, Tiago Silva, não há muitas opções de passe, aparece agora bem o lateral. Cruzamento fácil para Elton. Corte de um central, completou o outro central, dupla de Joões, João Meira e João Afonso. Otamendi, Elton, sai a equipa do Porto. Herrera, corte de Diakité, Freddy. Cruzamento e ali uma falha incrível e o golo! O golo do empate! Marca João Pedro, oferece Mangala depois do 1-0 do francês. É o francês também que acaba por ser determinante para o golo do empate. Mérito, claro, de João Pedro, porque acredita, mas claras responsabilidades. Erro grave do central do Porto. E que grande festa agora dos adeptos do Belenenses para este que é o terceiro golo de João Pedro no campeonato, igual ao registro de Miguel Rosa. São agora os dois melhores marcadores do Belenenses na Primeira Liga. Ouvem-se agora os adeptos do Belenenses no apoio à equipe. Mas é uma grande jogada primeiro do Freddy, que encara ainda bem atrás o Danilo e vai embora e ganha na velocidade, cruza a bola rasteira, e era uma bola para desfazer tranquilamente por parte do Mangala, que passou-lhe pela cabeça que naquela zona poderia deixar correr a bola e controlá-la para seguir. É o jogador que ele está supostamente a marcar, que é o ponta de lança, está à frente dele. Está fora do lance. Está fora do lance. Pensou, esqueceu-se que havia um médio ala ainda dentro do campo. Do lado contrário, muito bem João Pedro, como dizia, aquilo de desconfiar do companheiro e do adversário é isto. Enquanto a bola estiver a rolar é para atacar. Ricardo tira Diakité, ele tem também muito mérito no início da jogada ao roubar a bola a Herrera. É uma perda de bola de Herrera ou uma recuperação de Diakité, como se quiser entender, depende sempre da perspectiva. Depois iniciativa individual de Freddy, mas claro, responsabilidade evidente de Mangala numa falha individual a oferecer o golo a João Pedro. É um grande corte, de facto, do Diakité, uma grande iniciativa do Freddy, depois há um erro grave do Mangala, acontece aos melhores, tinha acabado de fazer um golo. E portanto uma mão quase que lavou a outra, se é que isso pode acontecer num jogo de futebol. Muito bem o João Pedro a atacar e a acreditar que podia haver ali um problema para o central do Porto. Muito bem, agora Diabarra a ganhar de cabeça, e depois João Pedro a ganhar também o pontapé de canto. E agora o Mangala já não facilitou, foi contudo ao lance dividido. Mas normalmente estes erros dão aí para umas 3, 4 semanas em que o jogador vai estar sem facilitar um milímetro. Vamos ver. Pontapé de canto para o Belenenses. Jogo para já com
grande eficácia das duas equipas, pode dizer-se assim. O jogo que não tem tido praticamente oportunidades, nem para um lado nem para o outro. Lançamento para a equipa portista. Filipe Ferreira, Danilo, ganha de cabeça, central João Meira, bola para João Pedro, bem jogado, João Meira, atraso para Matt Jones. Nunca é bom, o relvado nestas condições, com o tempo que ele tem para bater a bola na frente, muito bem. Grande pormenor de Filipe Ferreira. Bom passe também, Tiago Silva, e o corte de Otamendi. E bom momento individual do lateral esquerdo do Belenenses. E aqui tem a ganhar. Duarte Machado está com a alma, com a entrega ao jogo a equipa do Belenenses. Foi o melhor que lhe podia ter acontecido. O pior para o Porto, o melhor para o Belenenses. Depois de sofrer um golo, uma bola parada, consegue fazer logo um golo, e da forma como foi, abalou um pouco a equipa do Porto. Vamos ver. 5 jogadores do Porto na área do Belenenses. Varela. Muito bem, Duarte Machado a não ir na finta de Silvestre Varela. Ainda insiste o Porto. Alexandro, e o pontapé de canto para os Dragões. A compensação do João Pedro. Exatamente, a tal compensação que existiu com o João Pedro, também com o Tiago Silva, foi isso que não permitiu o Varela. Ele queria puxar ou para fora, para o pé esquerdo, para poder cruzar, ou para dentro, para poder rematar com o pé direito. E quer de um lado, quer do outro, foi tendo sempre mais um jogador do Belenenses que o obrigaram a conduzir a bola e depois a falhar o passe. Pontapé de canto para a equipa portista. 1-1 no marcador. Mangala primeiro, João Pedro 2 minutos depois, nesta igualdade a 1 no Restelo. Tira Diakité, para já muito bem o médio maliano, um dos mais experientes desta equipa do Belenenses, embora no caso até parece-me que foi o Diavarra. Mas Diakité, de facto, um médio muito importante na equipa do Belenenses. A caminho da centena de jogos já na Liga Portuguesa. Alexandro tira central João Meira, insiste o Porto. Está lá o Mangala. Cruzamento para as mãos de Matt Jones, ficou lesionado. Foi atropelado pelo central do Belenenses. Estava lá o Mangala e ficou, de facto, no relevado. O João Afonso parece-me a mim que não viu o francês ali na confusão dos jogadores e está muito queixoso. Freddy coloca a bola fora, depois troca ali. Eu não sei o que é que o José está a fazer, se está a aquecer ou então tem que se sentar. Não tem nada que estar o quarto árbitro, não sei o que é que está ali a fazer. Deve estar a engraxar os sapatos ou está distraído, porque ele tem que mandar o jogador do Porto sentar-se, porque só o treinador é que pode estar ali levantado e não está preocupado com o jogador do Belenenses. O que é certo é que Jackson continua, não é Jackson, é o Mangala. Houve ali um choque, o Mangala tentou atacar a bola e o João Afonso ganhou, fez bloqueio. Aqui não há outra expressão, bloqueou-lhe o movimento, portanto chocaram os dois lado a lado e mangou-se o Mangala. Aparentemente o problema torceu o pé eventualmente. No tornozelo de Mangala. É aqui, ele agora vai atacar e o João Afonso já chocou contra ele. E depois terá torcido o pé ou caiu mal. Um lance perfeitamente regular. Sim, tudo normal. Depois ali também normal, parece-me que o Freddy meteu a bola fora porque tinha visto ali o Mangala. E depois o Josué quis tirar não sei o que do lance. Embora continuo a achar que neste tipo de lances é sempre o árbitro que deve interromper o jogo. Sim, mas os árbitros, eu não sei quais são. Isto é tal em vez de estarem à espera da boa vontade de um jogador que coloca ou não a bola fora, e depois da questão da boa vontade da outra equipa se devolve ou não a bola, o que também nem sempre acontece, como se sabe, quando recuperamos os 2 golos, o cabeceamento de Mangala a desviar em João Meira, e antes disso já recuperamos o golo também de João Pedro, com Mangala também ligado ao lance.
e pelo simples não vai Maicon para aquecimento. Sai o central brasileiro para precaver haver qualquer problema. Mangala está aqui mesmo à minha frente, ainda algo queixoso, mas vai reentrar. Aparentemente, sem a necessidade de grande apoio médico, vai mesmo regressar ao jogo. No contacto terá torcido o pé ou na queda, o resto não pareceu mais nada. O Porto e bem devolveu a bola, portanto assunto encerrado. 5 minutos para o intervalo, 1-1 no marcador, num jogo sem oportunidades praticamente. Sim, não dá para jogar muito bem neste relvado, estou um pouco longe, mas dá para ver a quantidade de areia que sai quando os jogadores tentam dividir lance, bolas divididas, cruzamentos. Portanto, o pé de apoio é difícil, a recepção e o drible, as tabelas de primeira, tornam o jogo mais lento. Portanto, tudo aquilo que não queremos, aquilo que quando vemos o jogo acelerar é um passo nas costas e que os jogadores correm e entregam-se ao lance. O jogo de qualidade é difícil de ver nestas condições. Já está o Mangala em campo, tudo restabelecido dos dois lados. Aí o Maicon já regressou também ao banco. Há falta sobre Ricardo, e vamos ver se não há cartão. É um lance perigoso. Aí bem, porque ele segurou o Ricardo ia embora, era uma jogada perigosa. Portanto, bem o árbitro. Ricardo que, como há pouco disse o Filipe Lopes Gonçalves, fez aqui um grande jogo na época passada pelo Vitória. Na primeira mão das meias finais da Taça de Portugal. Marcou os 2 golos da vitória da equipa minhota aqui, por 2-0. Vitória que depois, como se sabe, acabou por ganhar a Taça de Portugal ao Benfica. Também com o Ricardo em evidência nessa final. Tira a defesa do Belenenses. Lucho. Afasta a defesa outra vez da equipa do Restelo. Freddy. Muito rápido e forte. Falta aí, se calhar cartão. Sim. Mantendo o critério. E há pouco com o Filipe Ferreira. Embora o lance seja diferente. É diferente. E não podemos, até porque há pouco aquele lance do Duarte Machado do lado contrário também seria para amarelo e não deu. Ele só deu aqui no Filipe porque de facto era um lance que ele agarrou ao extensivamente do Ricardo. Aqui o amarelo, falando nesse. Claro que ele tenta parar só a jogada. Mete ali o pé, pode roubar para parar o contra-ataque. Só a falta. Exato, mas olhando, e não nos podemos esquecer, não do último lance, mas do outro lado, que até acabou por dar gol do Porto, era um lance também para amarelo e ele não deu. Ganha Diakité de cabeça, bola chega a Elton. Isto o Belenenses faz isto normalmente, bate longo no segundo posto para o Diakité devolver para o centro. Então ainda Diawara impedir que Elton ficasse com a bola, não conseguiu. Muito mais bola para o Porto, 64%. Mas isso já era algo esperado no jogo. Duarte Machado a atrasar para Matt Jones. O campo está muito difícil. Eu acho que os jogadores e para os guarda-redes também deviam evitar ao máximo. Tem a possibilidade, porque o guarda-redes vai chutar a bola e não se sabe para onde é que ela vai. Até pode passar por baixo do pé ou por cima. Portanto, vai chutar para fora, é mais simples, mas isto acontece sempre em todos os campeonatos. O guarda-redes vai acabar por bater a bola para fora, ainda nestas condições é o mais certo. Recuperação de Fernando, Alexandro. Agarrou. Vai levar cartão. O agarrão ostensivo, o árbitro. Agora os jogadores têm que começar a perceber que o árbitro, que o pé ainda vai agarrar ostensivamente ao adversário e que ele não permite. É o que vem na regra, na lei, portanto, nada a apontar ao árbitro. Tiago Silva, depois de Filipe Ferreira, 2 jogadores do Belenenses amarelados. Pelo mesmo motivo, agarraram ao adversário. Sim, o árbitro está a ver, evidente. Não há nenhuma dúvida. Livre para o Porto. Novamente com o pé contrário, o pé direito para fazer a bola e ir na direção da baliza. Lucho, saída de Matt Jones a resolver sem problemas. É esta equipa do Belenenses que não tem grande experiência. O clube sim tem grande experiência na primeira divisão, é um dos históricos do futebol português, campeão, um dos campeões nacionais do futebol português, mas esta equipa do Belenenses não tem grande experiência, à exceção de Diakité, que cumpre aqui o jogo 96, e também Freddy, que cumpre o jogo 36, de resto, ou aliás 47, assim é que está, Freddy 36, João Pedro 47, 3 jogadores com alguns jogos já, com muita rodagem, Diakité e 2 com alguns jogos, de resto são jogadores que estão a cumprir a primeira época na primeira divisão. E isso tem o seu preço, tem um custo, a partida menor do que se forem jogadores todos eles
experientes e já com passagens na Primeira Liga, mas é um custo que o Belenenses tem que pagar por não ter condições financeiras para ter equipas diferentes, e portanto estes jogadores, e a verdade é que se nota a qualidade que acresce o João Pedro, o Fred e o Diakité. O Duarte Machado também é um bom lateral, que é difícil passar por ele, mas depois é uma equipa de Belenenses que faz da organização e da qualidade do trabalho, da luta e da entrega, a sua maior arma. São apenas então esses 3 jogadores, falo do 11 inicial, porque há aqui jogadores do plantel com experiência também de Primeira Liga, por exemplo o Paulo Jorge, que está no banco de suplentes, mas do 11 inicial apenas esses 3 jogadores. Diakité vai a caminho da centena de jogos, João Pedro e Freddy têm alguma experiência de Primeira Liga, todos os outros estão em ano de estreia no campeonato principal do futebol português. Tira João Afonso, fica ali mais uma vez maltratado o Diawara, e desta vez é o árbitro que interrompe para apitar para o intervalo. 1-1 o resultado. Vamos sair para uma pausa, já voltamos para recordar os golos que marcaram a primeira parte. Até já. Filipe Lopes Gonçalves, para perceber se há alterações ou não neste arranque de segunda parte. Aparentemente não há. Os suplentes do Porto vão se dirigindo para o banco e estão todos do lado do Belenenses. Penso que também são os mesmos 11, até por aquilo que dizia há pouco. Os suplentes estiveram aqui apenas em alguns exercícios com bola, mas nada que indicasse uma alteração na equipa orientada aqui por Marco Paulo. Não faltam opções de um lado e do outro, são naturalmente 7 para cada lado. Rafael Veloso, Cai, Arsénio, Tiago Carreiro, Fernando Ferreira, Sturgeon e Paulo Jorge para o Belenenses. Do lado do portista, Fabiano, Maicon, Josué, Gilás, Lica, Carlos Eduardo e Tafur. Um jogo em que claramente a responsabilidade já estava e agora ainda mais porque tem menos 45 minutos do lado do Futebol do Porto. Sim, continua tudo na mesma, porque o jogo não está como começou, porque houve um gol para cada lado, mas os pontos estão divididos tal como começou, portanto faltam 45 minutos ao Belenenses, mais os descontos, claro, para conseguir um bom objetivo, que é pontuar frente ao Porto, e o Porto tem 45 minutos para desfazer e deixar de perder 2 pontos aqui, porque o objetivo seria sempre vir ao Restelo ganhar. Vai ter que fazer muito mais, o Fonseca vai dar, penso, ainda algum tempo a este 11 para poder fazer a diferença, caso não faça, e não podemos aqui destacar pela negativa um ou outro jogador que possa estar a emparrar a máquina. É uma exibição coletiva negativa por parte do Porto, não está a jogar bem, não está a criar situações de golo, e o Porto em 45 minutos não criar situações de golo, faz um gol de bola parada, mas não criar situações de golo, não é nada normal, portanto vai ter que agitar. Apenas 4 remates. Exatamente, vai ter que dar corda aos sapatos, como se costuma dizer, e criar desconforto ao Belenenses, que até agora está bem organizadinho, também não tem sido muito puxado pela máquina do Porto. É o Futebol Clube Porto que no campeonato normalmente é muito forte e normalmente ganha. No campeonato português nas últimas temporadas tem sido assim, hoje claramente abaixo a equipa do Porto, e aproveita o Belenenses para de uma forma organizada estar a empatar o jogo e agora a dar um primeiro susto num remate de muito longe que Elton defendeu bem, mas tem sido sobretudo isso, um Belenenses organizado que tem chegado para um Porto que está abaixo. É claro, é um Porto em subrendimento e um Belenenses a aproveitar isso e a conseguir equilibrar o jogo. É um jogo equilibrado porque o Porto não está a render bem e o Belenenses não se desorganiza. Ataca com 2, 3 jogadores, vai lá, excepcionalmente vai um quarto elemento quando se integra o Tiago e os 2 alas ao mesmo tempo no ataque, mas de resto sempre 2 médios de cobertura. Os laterais atrevem-se pouco, como é natural, porque o Porto tem um pendor ofensivo e um poderio muito maior do que tem o Belenenses. Quer o Diakité, que está a fazer um grande jogo, o Maliano do meio campo, quer o Danielson, tem quase exclusivamente missões defensivas, ainda assim é um médio africano que de quando em vez sai no apoio ao ataque, sobretudo nas bolas paradas, como é evidente. Quanto a este Porto que tem estado claramente num nível abaixo do que era esperado nesta partida do Restelo. Falta. Vês agora este lance que é típico. 3 jogadores do Porto a olhar e o jogador do Belenenses consegue receber a bola sem oposição. Há 3 jogadores do Belenenses em aquecimento para já: Arsénio, Sturgeon e também Fernando Ferreira. Do lado do Porto ainda nenhum dos suplentes se levantou do banco. Paulo Fonseca conferenciava há pouco com os seus adjuntos, possivelmente para tentar perceber o que pode mexer na equipe. Este amarelo, se em relação aos 2 primeiros
Aceitas o critério que foram dois lances semelhantes e potencialmente perigosos. Este amarelo a Diakité parece-me excessivo. Chega apenas tarde ao lance, um lance normalíssimo com Lúcio Gonçalves. Bem, vamos ver se o árbitro não mudou o critério ao intervalo. Estava a ser um critério relativamente equilibrado. Portanto, deu cartão amarelo aos jogadores do Belenenses quando puxaram a camisola. Parece-me. Eu acho que ele pisa ao Luxo. Chega tarde ao lance, Diakité, vê amarelo. Eu aceito o cartão amarelo. Agora, depois, quando for ao contrário, também é conveniente. Portanto, tem a ver a história do critério, porque os árbitros estão dentro do relvado e têm uma percepção do lance diferente da nossa. Apesar de pisar o pé, pode dar perfeitamente cartão amarelo, como deu. Alexandro não passa por João Pedro. Bom jogo também de João Pedro. E entretanto, 3 jogadores também para aquecimento no Futebol Clube do Porto: Licá, Carlos Eduardo e Gilas. Herrera. Arranca o mexicano. Varela. Passa com muita força. Já não chega Herrera. Mas para se ter uma ideia desse domínio do Futebol Clube do Porto na Liga Portuguesa, nas últimas 3 épocas a equipa só perdeu uma vez no campeonato. Foi com o Gil Vicente a 29 de janeiro de 2012. Portanto, já há muito tempo. E antes disso, a derrota anterior do campeonato foi a 28 de fevereiro de 2010. Portanto, é um domínio de facto avassalador. Agora Mangalá ali com Elton, outra vez a tremer a defesa portista durante alguns instantes. Mas de facto esse domínio é impressionante na Liga Portuguesa. Quer se goste mais ou se goste menos, há factos. E os factos são este número arrasador. Nos últimos 107 jogos na Liga, o Porto, para além de só ter perdido esse jogo em Barcelos, nos últimos 107 jogos no campeonato, ganham 89. Portanto, há de facto um domínio claro do Porto nas últimas temporadas no futebol português. Remate e a defesa. Ricardo perto de voltar a marcar no Restelo. Matt Jones não deixa. Bom cruzamento de Varela. É um grande cruzamento de Varela. Ricardo surge no sítio certo, mas o remate não é o melhor. Meio enrolado ali entre os dois pés do extremo do Futebol Clube do Porto. E Matt Jones também com mérito, reflexos do guarda-redes do Belenenses a evitar o 2-1. E João Meira não chega à bola. Falha a interseção. A bola estava ao seu alcance, ele nem saltou praticamente. Falha a interseção e o Ricardo depois falha a finalização, ainda que tenha acertado na baliza. Primeira oportunidade de golo para o Porto em todo o jogo, à exceção naturalmente do golo marcado, numa bola parada. Falta e obviamente que vai sair amarelo. Não há muito a dizer. Só mesmo o Alexandre é que protesta. Sim, mas isso é normal. Os jogadores não merece discussão. O árbitro veio com um critério diferente. Se na primeira parte só deu o cartão amarelo, volto a frisar, porque às vezes nós temos a tendência de esquecer isso rapidamente. Só deu o cartão amarelo, deu os 2 jogadores do Belenenses, porque foram os 2 que puxaram a camisola. Depois, quer na falta do Duarte, quer depois na falta do Herrera, podiam ter visto cartão, apesar de serem diferentes. Ele não o fez. Agora na segunda parte está mais sensível no gatilho. Vamos ver se ele não se esquece que era conveniente também o jogo acabar 11 para cada lado. Fora de jogo de Tiago Silva. Acho que ele está a exagerar nos cartões amarelos, neste critério demasiado leve, e corre o risco aqui daqui a pouco de ter que dar um segundo amarelo, ou então vai ter que fechar os olhos. Livre para Elton. Já está o momento da intervenção de Matt Jones. Falhou claramente o Meira, e isso pode ter enganado também o Ricardo, que falhou o encosto à bola. Danielson. Grande jogo de Diakité. Até ao momento, de facto, impressionante a quantidade de bolas cortadas no meio campo do Belenenses. Varela. E é pontapé de baliza. Exatamente, a decisão do árbitro da partida. Varela também percebeu isso, olhou para o árbitro, ainda na esperança de uma decisão contrária, mas... Às vezes o árbitro pode baralhar-se, mas aqui muito bem o Duarte Machado. Assim que a bola entrou no Varela, está a fechar por dentro, acelerou direito a ele e depois parou, abrandou, para não ser enganado logo com um pequeno toque. Portanto, para reduzir o tempo e o espaço que o Varela teria para decidir o lance. Depois a entreajuda chegou um pouco mais tarde, porque o Duarte acelerou muito rápido. O João Pedro fechou um pouco a parte de dentro e o Varela teve que ir para a linha de fundo. João Pedro. Alexandro a recuperar a bola, mas por pouco tempo. Mau passe de Danielson. Danilo. E a bola pertence ao Belenenses. Muito bem o Fred. Estava a léguas do Danilo. Ligou a mota
e lá foi ele, quando o Danilo levantou os olhos para bater na bola, estava o Fred em cima dele. Muito rápido, Fred. Correta a decisão mais uma vez, como se pode rever. Pontapé livre para o Belenenses. Tem que ter cuidado ali. Era o Diawara. O árbitro, antes de apitar, segurar a bola é um risco depois de ver um cartão amarelo. É um lance novamente aqui. Foi dali que o Porto marcou o livre, que deu 1-0 pelo Mangalá. A bola também será batida com o pé direito no sentido da baliza. Falta cometida sobre o avançado Diawara. Livre para o Belenenses. Cruzamento a sair, tira a defesa portista, remate, não sai porque não deixa a emissão defensiva Ricardo. Mais um cruzamento, Filipe Ferreira. E o corte para canto. Mas bem o Belenenses. O Porto não conseguiu sacudir a pressão, ou seja, o jogador do Belenenses que recebe a bola quando ela é rechaçada por um jogador do Porto, consegue metê-la novamente, bombeá-la para a área sem pressão. E, portanto, tem mais tempo e espaço para ter um critério melhor no passe. Equipa do Belenenses que também precisa, como é evidente, dos pontos e do resultado. Tem à entrada para esta jornada 2 pontos de vantagem sobre a zona de despromoção. Mais uma bola batida mal, a bola muito baixa por parte dos jogadores do Belenenses. As bolas paradas já é pelo menos a terceira em que a bola não chega sequer a passar o primeiro jogador do Porto. Alexandro, lançamento para o Porto. Mais uma falha do central João Meira. Jackson. Remate de Jackson a sair ao lado. Há pouco falhou de cabeça, agora falhou com os pés. Começa a ser preocupante, são muitas falhas já. Portanto, ele tem que rever melhor o tempo de ataque à bola. Porque há pouco calculou mal o tempo de salto, agora calculou mal o tempo de pontapear a bola. São erros que acontecem, mas são 2 erros seguidos que uma foi uma oportunidade flagrante de gol para o Ricardo. E esta agora não é flagrante, mas é uma situação perigosa para o Jackson. Jackson Martínez, que apenas nas equipas da Liga apenas não marcou ao Belenenses, também naturalmente. Na época passada a equipa estava na segunda. Fronta agora pela primeira vez a equipa do Restelo. Falha ali a interseção Otamendi. Bom cruzamento, remate de Diawara. Freddy muito bem no jogo também. Muito bom, muito rápido, muito intenso. É inteligente a jogar, muito bem o Diakité, é ele que faz o passe. Depois o Freddy cobra ali a bola para não permitir o desarme do Danilo. E muito bem, o Diawara a aparecer ao primeiro poste, depois apertado não conseguiu acertar na baliza. 10 minutos desta segunda parte. Pode ser que o Porto, num lance individual, num erro dos jogadores do Belenenses, consiga, como já criou ali desequilíbrios. Coletivamente a equipa não está a jogar nada bem, mas é para isso que servem também as individualidades, para resolver jogos. Alexandro, mais um mau passe, mais uma recuperação da equipa do Belenenses. Falha também Tiago Silva, Lucho, Herrera. Porto sem ideias nesta partida. Perante a organização da formação do Belenenses. Freddy. Filipe Ferreira. Acredito que o Belenenses possa ainda agora trocar daqui a um tempo o Diawara pelo Sturgeon, que é um jogador que trabalha muito na frente, e o Diawara estará desgastado. Muito bom. Bom cruzamento, grande corte de Otamendi. Grande corte de Otamendi. E eu não sei se depois não é atingido pelo companheiro de equipa Danilo. Muito bom cruzamento. E está bem no jogo, Belenenses. Muito bem, a combinação novamente da esquerda agora para a direita, cruzamento tenso no espaço, bem um bom movimento do Diawara, bem o Otamendi, que depois é atropelado. Corta Otamendi, depois é ali a bola roado por Danilo e também Diawara. Pontapé de canto para o Belenenses. Em perspectiva, a primeira alteração no Futebol Clube do Porto. Para já o canto. Saída de Alton. Lica para o jogo.
Vamos ver quem sai em termos de estatuto. Claramente Ricardo é o que tem menos estatuto. É o L mais fraco. Vamos ver se isso conta alguma coisa. Se for troca por troca, naturalmente. Bom trabalho defensivo. Diawara. Lançamento para o Porto. Jackson. Alexandro. Lucho. E a bola chega a Matt Jones. Porque o Jackson tinha parado. Este é um movimento que normalmente combina bem o Lucho com o Jackson. Só que o Jackson, como o Alexandro não fez logo o passo de ruptura aqui sobre a esquerda, parou. Mangala, no melhor e no pior neste jogo, acaba por ser a figura principal da partida até o momento. Para o bem e para o mal. Marcou o gol do Porto. Está ligado ao gol do Belenenses. Marcado por João Pedro. Otamendi. Não deixa de ser um magnífico central. Sim. Mangala. Se os erros acontecem a quem está lá dentro, a quantidade de erros que comete nos jogos é que depois faz a diferença entre um grande jogador e um jogador bom ou um médio jogador. Lucho. Remate de Ricardo, a bola sobra para Varela e o remate já enrolado, já em esforço, por cobertura defensiva. Mais uma vez muito bem Duarte Machado a chegar-se perto de Varela e a conseguir ainda um desvio que amorteceu a bola para as mãos de Matcha. Ele é muito rápido, muito concentrado, o Duarte, e posiciona-se bem. Isso estorva muito, ninguém gosta e os jogadores do ataque também não gostam de ser pressionados. Varela. Mau passe Danielson. Este jogador tem feito muitas recuperações também, menos bem depois na hora de soltar a bola. Tiago Silva com algum espaço. Diawara. João Pedro, bem jogado pelo Belenenses. Na área, dois jogadores. João Pedro no cruzamento, Elton a resolver. Muito bem jogado por parte do Belenenses. Bem o Diawara, bem o Tiago, bem o João Pedro a contemporizar um pouco para permitir que o Diawara arrancasse, e o Freddy veio do lado contrário e quase que chega à bola. Varela responde o Porto. Varela, Lucho e o corte da defesa do Belenenses. Duarte Machado. Bem jogado, mas fica curto. A ideia é boa, o passe fica curto. Passe João Pedro. Danilo. Vai para o remate, sem direção. Jackson Martínez procura marcar a tal equipa que falta. Na primeira vez que a defronta, já marcou a outra equipa que subiu, o Aroca, e confirma-se, Filipe. Saída de Ricardo, a entrada de Licai é a primeira alteração. Não que estivesse pior que os outros, mas também não estava melhor. Não é? Sim, não está melhor. Era aqui a questão é Varela ou Licá, ou Varela ou Ricardo pelo Licá. Opta agora pelo Ricardo. Acredito que mais minuto, menos minuto, possa até trocar o Varela também pelo Josué e voltar à equipa, que até podia ser a equipa a entrada de início, para mais tarde, se o Porto continuar a marcar passo, trocar então eventualmente o Lucho pelo Gilá, se quiser então acrescentar poder no ataque. Alexandro. Otamendi. Grande entrega do Belenenses no jogo. Diawara. Não há falta, diz Manuel Mota. Agora é a dança dos bancos. Os bancos, cada vez que há uma bola disputada, levanta-se. Levanta-se o banco do Porto, levanta-se o banco do Belenenses. Varela. Fernando. Lucho. Do outro lado, Danilo para receber a bola. Muito bem. Licá. Muito boa a temporada passada ao serviço do Estoril. E Fábio Sturgeon, chamado ao banco do Belenenses, será a primeira opção de Marco Paulo. Herrera. O Porto agora a carregar, a ficar mais tempo perto da área do Belenenses. Cruzamento e Matt Jones a jogar pelo seguro. Eu não sei se a bola não tinha já desviado no lateral esquerdo de Filipe Ferreira. Não. E daí não. Sim, mas pelo simples não, acho que não convém arriscar ali para o guarda-redes.
Uma hora de jogo ultrapassada no Restelo. Pontapé de canto para o Porto. Tira outra vez Diakité. Acaba por ser o líder da equipa em campo este maliano, o jogador mais experiente, o único que está perto da centena de jogos na primeira divisão portuguesa. Sim, o mais experiente e de facto e as aptidões dá o exemplo, não é? Sim, depois tem as aptidões. Ele, em relação ao Danielson, que também recupera muitas bolas e que luta bastante, só que depois, na altura de construir, o Diakité fala melhor do que o companheiro do lado. Danilo. Muita gente do Porto na área. Bom cruzamento, remate! Grande oportunidade para Jackson Martínez. Segunda oportunidade de gol do Porto nesta segunda parte. Primeiro Ricardo, agora Jackson Martínez. Grande cruzamento de Danilo. Fantástico. Quatro jogadores do Porto ali na zona central. Muito bom movimento do Jackson nas costas do João Afonso, que estava a olhar para a bola. E o João Meira também tentou dividir o lance, mas ficou atrasado, porque o Jackson ganhou-lhe a frente. Grande oportunidade para o Porto, talvez a mais flagrante. E tempo para a alteração no Belenenses. A entrada de Fábio Sturgeon para a saída de Tiago Silva. Mudou um pouco. Pensei que fosse trocar homem por homem no ataque. Vai eventualmente ter o Diawara um pouco mais atrás e o Sturgeon na frente, ou trocar, porque serve como referência o Diawara, porque é um jogador muito alto para ganhar bolas de cabeça. Vamos ver onde é que ele se vai colocar. Para já parece-me que vai para a esquerda. O Diawara, não é? É, o Diawara para a esquerda, o Sturgeon na frente e o Freddy no mais apoio. por trás. Exatamente. Alteração na equipa do Belenenses, apesar do nome aparentemente com uma ligação estrangeira. Sturgeon nasceu em Almada. Cá está ele com a bola. Bem, houve um político que disse que a margem sul era um deserto, portanto, eventualmente será estrangeiro também. Pontapé livre para a equipa do Belenenses. Na primeira ação no jogo de Sturgeon, cá está ele. É um jogador que não dá nenhuma. É um Freddy, mas diferente. O Freddy tem outro potencial do meu ponto de vista, mas não para sossegado, trabalha muito, pressiona muito. Claro que depois, às vezes, a decidir, como está desgastado, acaba por decidir menos bem em alguns momentos. Mas ainda assim, acho que é um jogador que vai dar muito trabalho ao Porto ali no eixo. Tem apenas 19 anos, este jovem. Pontapé livre, a bola sofre um desvio em Fernando, chega a Elton. O Fernando era o que estava ligado, era o jogador do Porto que estava mais ligado, percebeu que o Freddy ia atirar na baliza e saiu logo pelo chão. Vai também para aquecimento uma opção de ataque no Belenenses. Tiaqueiro. Bola em Elton. O Porto um bocadinho melhor nesta segunda parte. Sim. Em relação à primeira. Deu 45 minutos de avanço. Isso acontece algumas vezes. E aqui esta segunda parte teve mais situações, pelo menos de gol. Teve a situação do Ricardo, teve agora esta do Jackson, o Belenenses também com 2-3 cruzamentos perigosos. Então é uma segunda parte que, em termos de lances de qualidade, penso que evoluiu. É sobretudo aquela jogada de Freddy com remate de Diawara, terá sido a mais perigosa do Belenenses nesta segunda parte. Mangala, Fernando, Lica, quase roubava outra vez Diakité, Fernando, bola para Lúcio Gonzalez, possibilidade de remate, a sair o remate ao lado. Muito bem, o Lúcio a conseguir. Também há uma questão que é importante neste ascendente agora do Porto, no minuto 60, 65, tem a ver com o desgaste. Os Belenenses têm, para equilibrar o jogo na primeira parte, tiveram que correr, não vou dizer o dobro, mas tiveram que se esforçar e trabalhar muito mais para estar coesos. Agora nota-se que há mais espaço entre os jogadores. Claro que aumentar a velocidade por parte do Porto faz com que isso seja mais evidente, mas as trocas que o Marco está a fazer na frente, depois era importante guardar alguma munição para o meio campo, porque de facto é um desgaste muito grande. Lançamento para a equipa do Belenenses. 20 minutos ultrapassados nesta segunda parte. Continua o resultado que vem da primeira. Igualdade a 1. Golos de Mangala. E agora jogar bem. Jogar bem. Ainda se ouviu aqui um broá da bancada. Exatamente. Resolveu muito bem a questão o central João Meira. Até eu tive que suster a respiração, porque ele, de facto, as últimas duas intervenções não foram muito felizes, e se ali tem falhado o toca para trás, já estava o Jackson embalado. Mais uma vez, Diakité, de facto impressionante o jogo.
Grande bola. Freddy. Pela frente tem Otamendi. Não passa pelo central argentino. Muito bom jogador também Otamendi. Ganha em falta Jackson Martínez. Na opinião de Manuel Mota. Eu também me parece que é falta. Só que há pouco também houve uma falta que favoreceu por acaso o Belenenses aqui deste lado e ele não marcou, uma deste género, em que um dos jogadores força uma carga antes da bola chegar. Lançamento é para o Belenenses. É um problema com o Matt Jones. Se calhar o problema é o Porto estar a acelerar, não é? Embora nestas custa-me a crer que isto possa acontecer. Falta muito tempo aqui, para jogar. Obviamente que não se duvida da questão física do guarda-redes. Na parte final do jogo já se duvida um bocadinho mais. Se tivéssemos um minuto 85, 90, não ia estar a dizer isto. Agora, nesta altura, falta demasiado tempo. Não vejo o Matt Jones também com este tipo de comportamento. Habitualmente, se tivéssemos falado de um outro guarda-redes, eu não vou agora mencionar por uma questão de respeito, dir-te-ia que era para desconfiar. Neste caso, não. E o árbitro aqui, acho que não há muito a discutir. Os árbitros só têm que dar o tempo exato, ou até um minuto a mais ou dois, do que aquele que é perdido, exatamente para contrariar essa tendência que pode acontecer. Pelo simples não, em aquecimento, o guarda-redes Rafael Veloso. Até porque o árbitro não pode fazer nada, pode mandar retirar o jogador, agora o guarda-redes não. Não pode fazer nenhum exame para confirmar se está ou não, portanto... Sou detector de mentiras, eventualmente. Paulo Fonseca, a conversa com Nuno Campos, equipa técnica do Futebol Clube do Porto, como é evidente preocupada. O resultado não agrada ao Porto, agrada ao Belenenses e diria agrada ao Benfica e ao Sporting, como é evidente. Sim, obviamente sempre. Os rivais torcem todos uns contra os outros e isso não tem qualquer problema. Aqui eventualmente o Fonseca e o Nuno estarão a discutir qual será a melhor forma de mudar o rumo. O Porto cresceu, melhorou em termos de qualidade, mas o resultado está na mesma. Inverter o triângulo no meio campo, era o ideal. Tirar Herrera, por exemplo. Era o ideal que o Porto fizesse. Até poderia colocar o Josué ou eventualmente experimentar pôr o Lúcio ali mais baixo e tirar o Herrera e colocar o Gilás para criar uma novidade, obrigar ou o Diakité ou o Danielson a ver se um deles ia recuar para pegar o segundo avançado. Então já recordo que são dois os jogadores em aquecimento, o Gilás e também Carlos Eduardo, eram três, e depois entrou Lica. Fora de jogo, João Pedro. Eu tenho a ideia que este árbitro auxiliar possa ser desmentido. Já na primeira com o Lúcio foi o que foi, que ele ficou completamente desorientado. Não, mas agora está. Agora quem está desorientado sou eu. Agora está. Agora fora de jogo bem tirado. O João Pedro foi tão convincente na explicação que me enganou a mim. Herrera. Mangala. Alexandro. Menos Alexandro do que é habitual, e aí também há mérito João Pedro, que tem acompanhado sempre o lateral esquerdo brasileiro nas muitas ações ofensivas que tem tido menos do que é habitual. Sim, é rápido, é muito rápido o João Pedro e tem pulmão para aguentar, porque o Alexandre é de facto um desequilibrador e não tem conseguido, porque fecha muito bem. Aqui o Belenenses pela direita faz o mesmo na esquerda, agora faz com o Diawara, com o Diakité e com o Felipe. Portanto, o lateral, o médio defensivo daquele lado e mais o médio ala é fundamental. Atenção ao Porto. Lúcio. Remate ali. Meio remate, meio corte de Duarte Machado. A bola toca em último lugar em Herrera. Duarte Machado incomodou mais uma vez e não permitiu ao mexicano rematar em melhores condições, ou até mesmo controlar a bola. Teve de rematar de primeira e saiu por cima, como vimos. Não há nenhum fora de jogo, tudo normal. Muito bem, Duarte Machado a fechar dentro. Não, valeu uma falta primeiro, o árbitro bem deu-lhe a vantagem, porque prosseguiu com a bola em cima da linha da área. O Lúcio dá-me a ideia que tentou visar com o seu passo o Varela, acabou por aparecer o Herrera e o Duarte mais uma vez a atrapalhar o movimento do jogador do Porto. Bola em Alton. Falta do central do Belenenses. Podia ter deixado de seguir, o Licá ficou com a bola. Muito bem, Duarte. Depois empolgou. Herrera, mau passe de Herrera.
Foi com a canela. Exato, a bola não para quieta, a saltitar de um lado para o outro, a qualidade do Hrvat de facto está anos-luz daquilo que já foi e isso prejudica as duas equipas, mas fundamentalmente o espetáculo. Sturgeon. Muito bem. Ui. Falta de Otamendi. Eu fico com a ideia que ele deu em cheio em qualquer coisa, mas que a bola mexeu pouco, mas estou muito longe do lance. Ele toca na bola e toca no adversário. Para já o Belenenses repete aquilo que fez ao Benfica. Sim, com a diferença do que o Benfica foi na luz. Portanto, é um pouco mais grave do meu ponto de vista do que aqui. Mas o jogo ainda não acabou. Pontapé livre para o Belenenses. Volta a ficar curto. Cruzamento. Licá. Lucho. Herrera. Lançamento para o Porto. Dois mexicanos contratados pelos Dragões. O outro ainda não teve possibilidade de jogar praticamente na equipa portista. Pois, Central Reis. Vida difícil, porque o que está de fora é só o Maicon. E o jogo está de facto complicado para o Porto, porque o Belenenses não desarma muito bem no jogo, com grande entrega na partida. Bem jogado por Alexandro. Varela tenta um grande golo, colocar a bola no ângulo superior contrário, saiu mal. A ideia era boa, mas volto a dizer, não quero ser demasiado repetitivo, mas é uma realidade. O Hrvat nestas condições não serve para tabelas, para grandes combinações e para tipo de remates com maior dificuldade, porque o pé de apoio, vimos ali quando o Varela bateu, a quantidade de areia que saltou, é difícil firmar o pé de apoio e isso é fundamental para rematar bem. Depois porque tinha ali o Herrera a aparecer numa posição central. Corte de Fernando, médio que se estreou na Liga Portuguesa em 2007, então com a camisola do Estrela da Amadora. Apenas essa temporada, depois figura importante no meio campo portista de então para cá. E agora com essa possibilidade de representar a seleção portuguesa. Mal agora no passe Sturgeon. Estava adiantado Diawara. Era uns metros mais atrás, mas já vi bem pior. Mangala. Um pouco mais de 15 minutos para os 90. Grande jogo também do Fred, a atacar, a defender, sempre muito concentrado e pronto para ajudar os companheiros. Mangala. Fernando. Otamendi. 3 épocas no Porto, 3 vezes campeão. Esta é a 4ª temporada e antes de vir para o Futebol Clube Porto também tinha sido campeão na Argentina. Ganhou pelo Vélez Sarsfield, 3 contra 3. Freddy, apoio de João Pedro. No meio está Sturgeon, bola para Freddy outra vez, não consegue dominar. Mas é muito bem jogado. Novamente o do Mangala a facilitar, a complicar. Não sei se há falta ou não do Freddy. O árbitro não marcou e ele não pode, o último homem não pode encarar 1 contra 1 com um jogador como o Freddy, que é antes de quebrar que torcer. E Gilás para o jogo já foi chamado ao banco do Futebol Clube. Acredito que seja o Herrera, talvez. Herrera está, até no passe está mal e acabou de o mostrar mais uma vez. Corta a bola apenas, Freddy. Ele mete ali o pé à frente do Mangala, que depois cai que nem um baralho de cartas. Filipe Ferreira. Vamos ver se coloca Gilás ao lado de Jackson. Isso à partida. Sim. Jackson não sai, não é? A não ser que esteja lesionado. Não, eu acredito, ou sai o Herrera e o Lucho baixa, ou sai o Lucho, mas acredito que possa ser o Herrera. Ser o Lucho é só tendo em vista a questão do jogo com o Zenit, mas este é um aperto maior para o Porto, porque são 2 pontos. Até porque o próprio treinador já disse que a prioridade é a Liga. Então acredito que sairá o Herrera. Tens questão de o referir, Paulo Fonseca na antevisão desta partida, a prioridade é a Liga. Herrera, possibilidade de remate para o mexicano, remate de Herrera. Boa ação agora do médio
do Futebol Clube do Porto. A bola vai à figura, mas bate ali à frente de Matt Jones e com as condições do relevado podia ter sido um remate traiçoeiro, mas muito seguro também o guarda-redes da bola. É isso que eu ia destacar. Boa ação do Herrera e muito bem o Matt Jones. A bola pegou e colou. Entrada de Nabil Gilaz e agora tem estado tão bem no jogo e agora quase que cometia ali um erro grave o Diakité. O erro é grave, não é fatal, porque depois o Licá não conseguiu servir logo no momento certo o movimento do Jackson, que depois ficou fora de jogo. Nabil Gilaz, que em Portugal, para além do Moreirense, jogou também no Vizela quando chegou ao futebol português. Na época passada, apesar da descida de divisão do Moreirense, marcou 13 golos no campeonato. É muito bom, muito bom. Já na época anterior tinha feito uma bela campanha no Moreirense, de fazer um jogo em Alvalade para a Taça da Liga impressionante. O jogo agora está muito partido, mesmo o Belenenses está a arriscar mais, demasiado eventualmente, mas isto, há coisas que não se conseguem controlar dentro de um jogo de futebol. Bola de Lúcio para Varela. Grande bola. Na frente, Duarte Machado, cruzamento largo, muito largo. E vai lá do outro lado proteger a saída da bola. O Diabaga. 78 minutos, troca no Porto, confirma-se Sai Herrera. Só falta o mexicano, a entrada de Jones. Só faltam os 5 números, as 2 estrelas já está. Faz sentido, não? O Porto tem aqui há 15 minutos eventualmente para tentar ganhar a partida. E, portanto, agora vamos ver o que é que vai acontecer. Isto, além de ser vai pôr aquela expressão, a carne toda no assador. Mas quer dizer que, para além disso, há aqui uma questão: é como é que o Belenenses vai adaptar a isto? Vai o lateral fechar mais dentro e depois abrir aqui o corredor para o Varela? Ou é um dos médios defensivos que vai ter que recuar e com isso o Porto ganhar mais domínio no centro do terreno? Então já vai responder com a entrada de Fernando Ferreira, já chamado também. Um médio de qualidade também. Na época passada marcou alguns golos pela equipa do Restelo. Regressa após lesão. Já tinha jogado cerca de 30 minutos perante o Santa Clara. Bom jogador, Fernando Ferreira. Sim, agora, portanto, isso faz-me pensar que ele irá tirar o Marco, irá tirar um jogador da frente, ou na ala, o Diarra ou o Fred eventualmente, para colocar no médio, e um dos dois, ou o Diakité ou o Danielson, vão ter que se preocupar um pouco mais ali com o homem, com o segundo avançado. Então, está 1 para 1 os centrais do Belenenses com os 2 avançados do Porto. Bom pormenor de Licá. Atenção, ataca o Porto. Fica ali a pedir uma eventual falta a equipa do Belenenses. O árbitro manda jogar. Danilo. Pareceu-me ali um ajeitar com o braço, mas o árbitro estava bem perto. Sturgeon com Otamendi. Ganha o central do Porto. Vamos entrar nos últimos 10 minutos. Fernando Ferreira para o jogo. Disse há pouco que marcou alguns golos na subida de divisão. 10 no campeonato, que é um excelente registro para o médio. Sim. Alexandro. Varela. Mangala. Grande solidariedade da equipa do Belenenses. Sim, mas não podia ser de outra forma, para equilibrar o jogo com uma equipa como o Porto. Danielson. João Pedro. Corte de Alexandro. Lançamento para o Belenenses. E de alguma forma resiste à tentação o técnico do Belenenses quando há essa alteração. O João Pedro. Confirma-se a saída de um dos homens da frente. Pensei que fosse o Diarra, porque também teve um trabalho desgastante na primeira parte no ataque e anda para ali a ajeitar as caneiras e as meias. Mas não, é o Fred. O Fred faz tudo, faz na esquerda, vai ao centro, agora acaba na direita. Até porque é importante tapar o Alexandre na perspectiva do Belenenses. E porque o Fred tem saúde para dar e vender, portanto é isso que vai acontecer. Um dos dois médios defensivos vai ter que vigiar um pouco melhor ali, ajudar um pouco mais de perto. Resistiu à tentação mais óbvia de colocar um central, por exemplo o Cai, está no banco. E bem, parece-me, quer dizer, só no fim é como ver se é bem ou não, mas concordo com aquilo que o Marco ou o Mitchell decidiram, porque refrescar o meio é importantíssimo também. Impressionante, de facto, do ponto de vista físico, Freddy. Ali com o Fernando atrás dele, resolve bem Freddy. Também um dos destaques desta equipa do Belenenses. Muito bom jogo do Freddy. Segurar a bola nesta altura é fundamental. Não todos conseguem, o Freddy consegue. Que é rápido e é bom tecnicamente e é forte.
Não parece, mas é. Não parece pelo tamanho, claro. Diakité. Danielson. Bola para Duarte Machado, ainda consegue ir buscar aquela bola, tem o apoio de Freddy. Os jogadores à partida estão em condições de jogar 90 minutos em bom nível. Só areia, impressionante. Tentou ali o túnel ao Mangala, não deixou o francês. O Mangala tem cometido algum deslize, mas também cuidado. 82 minutos no Restelo. E é chamado Carlos Eduardo. Atenção ao Belenenses, o cabeceamento e Elton a salvar o Porto. Fantástico cruzamento, grande movimento do lado contrário, vê-lo a aproximar-se e a ganhar a frente ao Danilo. Foi de facto grande qualidade do movimento. E depois o Elton é a qualidade que se sabe, está sempre bem posicionado, é muito rápido a reagir aos lances. Perto da surpresa completa, a equipa do Belenenses. Valeu Elton a salvar o Porto e a salvar a melhor defesa do campeonato, que continua a ser a equipa portista com 6 golos sofridos. Há falta agora. Falta de Filipe Ferreira. Lateral esquerdo do Belenenses. Pontapé livre para Danilo. Segunda parte bem melhor, com 2 situações claras para o Porto, Ricardo e Jackson. E 2 também para o Belenenses. A primeira de Diawara não tanto, esta se calhar todas as oportunidades é a mais clara. Valeu Elton a evitar. Sim, foi como a do Ricardo com o Matt Jones. Exatamente. Livre para Danilo. É uma das armas do Porto. As bolas paradas, saída ali em falso de Matt Jones. E bem, Duarte Machado, é a altura para tirar a bola daquela zona. 84 minutos no Restelo. Acreditam os adeptos da casa. Menos audível o apoio agora dos muitos adeptos portistas também presentes no Restelo, numa posição de maior expectativa face ao jogo e nervosismo, como é claro, tem maior sofrimento. Nesta altura as coisas estão a correr bem para o Belenenses e mal para o Porto ainda. Freddy a recuperar. Inventou a primeira, na segunda já não facilitou. É normalmente assim. Diakité. Bola para Matt Jones. Sturgeon pelo ar com Otamendi. Dificilmente terá hipótese de sucesso com Otamendi e Mangala. Mas tem que, pelo menos, é que eu vejo muito boa gente, muito bom jogador, muito maiores que o Sturgeon, que nem sequer saltam a bola, pelo menos divide os lances. À partida pode pelo menos estorvar a ação do defesa. Mais uma vez Freddy a ganhar. Movimento de Sturgeon. E agora uma entrada muito dura de Mangala. Muito dura, amarelo para Mangala. E os adeptos da casa queriam mais. Queriam o cartão vermelho e os elementos do banco também. Queriam vermelho para Mangala. Toda a gente de pé no banco do Belenenses, é de facto na linha do banco da equipa da casa, e toda a gente de imediato a saltar para pedir mais qualquer coisa ao Mangala. No caso, mais qualquer coisa significa o cartão vermelho. Bom, dá-me a ideia que ele tentou jogar a bola. Portanto, sem ver a repetição, acho que o amarelo é suficiente. Pode ser que a repetição... Não, o amarelo é suficiente. Não. Há falta indiscutível, há amarelo, nada mais do que isso. Chega tarde ao lance e é com a perna contrária que disputa a bola que levanta o jogador do Belenenses. Portanto, falta, cartão amarelo, nada de especial. Um lance normalíssimo. Amarelo bem mostrado e mais do que suficiente para aquilo que foi o lance. 86 minutos praticamente no Restelo. E na equipa do Belenenses, porque de facto há que destacar neste jogo, sobretudo individualmente, há jogadores do Belenenses em grande plano, porque é uma equipa com muito menos recursos do que o Futebol Clube do Porto, e esse resultado é muito melhor para o Belenenses. Há aqui 2 jogadores que estão em grande, Diakité e Freddy. O Freddy, eu apostaria no Freddy porque de facto criou lances sensacionais, mas durante todo o jogo... Vamos ver o que faz Freddy, remate fica na barreira. O Diakité claramente o mais completo, ajudou muito a defender, mas ainda não acabou o jogo. Pode ser que entretanto o Freddy consiga sacar um coelho da cartola. Grande festa no Restelo.
Lançamento para Duarte Machado, ainda a alteração no Futebol Clube do Porto. Saída de Lucho para a entrada de Carlos Ivo. Troca de médio mais criativo. Médio pensador, não é o Gabriel, é o Carlos Eduardo, que é um jogador de grande qualidade, que não tem tido possibilidade de entrar no Porto sem ser nesta situação de aperto. Falta pouco tempo para jogar. Não sei se o Lucho tem algum problema ou não, porque jogar 5 minutos, não sei se o Carlos Eduardo vai conseguir. Ele talento tem, capacidade, mas vamos ver. Para já um passe longo para o ex-companheiro no Estoril, ali cá. Evita a saída da bola. Bola é Matt Jones. Matt Jones em excelente plano há pouco, no início da segunda parte, a negar o golo a Ricardo. Do outro lado, o Elton também a salvar o Futebol Clube do Porto numa grande defesa a cabeceamento de Diawara. Lance que já vamos também recuperar, um dos momentos marcantes desta ponta final do jogo. Foi aos 82 minutos. Tira a defesa do Belenenses. Sturgeon a perder. Depois a fazer falta e a ver o cartão amarelo. É bem mostrado. Tem estado bem o árbitro. Sim, não há muito a dizer. Há sempre uma questão de pormenor, tirando o clubismo de uma parte e de outra, porque isso acontece sempre. E há uma questão que nós às vezes nos esquecemos, mesmo eu e nós que estamos aqui a ver, é que o árbitro para já não tem repetições e depois está a correr, está tapado, tem uma visão diferente, um ângulo diferente de observar o lance. Os jogadores gritam ali ao pé dele, ouve-se o barulho dos toques nas caneleiras. Portanto, há aqui muita coisa que às vezes faz o árbitro não acertar. Eu acho que muito acertam eles. Quer dizer, há exceções, claro. Este é o lance, Delta. Cá está o grande momento, para já o livre para o Porto. Cabeceamento da equipa portista foi Jackson. Mangala tira Diakité, mas já havia fora de jogo. Mas mais uma vez Diakité. Impressionante. Impressionante, de facto. E está sempre bem posicionado. Fisicamente é muito forte. De facto, com 4 jogadores do Porto fora de jogo. Bem tirado este fora de jogo, até porque um deles é o Mangala vai que ganhar a bola de cabeça. Marco Paulo agora assume aqui um erro o banco do Belenenses. Um erro estratégico, também o desgaste. É que o Diawara foi o jogador que ganhou muitas bolas de cabeça na primeira parte e agora o Belenenses não bate a bola na frente para ele, bate no Sturgeon. Impressionante. Freddy com Fernando. Fernando consegue ganhar uma falta. E bem, porque é melhor para o Freddy fazer uma falta ali do que ser pontapé de baliza. Agora a falta é na linha de fundo. Pontapé livre para Elton. Jogo praticamente a chegar ao minuto 90. 1-1 no marcador. Resultado que vem da primeira parte. Ganha de cabeça Danielson. Não acreditou o Freddy que o Fernando Ferreira poderia ganhar aquela bola. Os jogadores já estão muito desgastados, mesmo os jogadores do Porto, porque é difícil jogar nestas condições. Os campos com muita areia cansam muito mais e retiram muita confiança ao jogador no passe e na recepção. 4 minutos. Normal. Sim, substituições, a paragem da lesão do guarda-redes, também mais a questão do Otamendi. Danilo. Muito mais bem. Um cruzamento, saída de Matt Jones à procura de Jackson. Ali com 2 jogadores em Cunha, Jackson e Gilas. Até agora Gilas praticamente ainda não tocou na bola. Curiosamente o Porto com alas de raiz, alas que abrem bem o jogo e que levam até ao fundo, poucos cruzamentos conseguiu arrancar. Ainda vai fazer também uma alteração a equipa do Belenenses. Arsénio preparado para a entrada para estes instantes finais. Bem jogado, bola para Freddy, vamos ver se ainda consegue chegar. Pela frente Mangala. Fantástico, muito bom jogo. Agora depois um passe descoordenado com o companheiro de equipa. É porque ali pede-se que o Fernando Ferreira não passe a linha da bola, até para se perdendo a mesma não ficar desequilibrado a equipa. Amarelo. Amarelo, óbvio. Não é, pensei que era o Diakité. Mas é uma falta bem feita, na perspectiva do Belenenses, é uma falta bem feita. Para quem está perto da bola, e aqui a questão do Fernando Ferreira. O Freire tem a bola, está a acabar o jogo, mas isto é fácil para quem está sentado a ver o jogo. Tem que ficar atrás para dar uma linha de passe mais segura para manterem a posse da bola. Quis desequilibrar, o Freddy falhou a combinação, porque deu-lhe a bola para trás. Lá veio o Porto no ataque, o Diawara bem, em termos estratégicos, não para o espetáculo, mas da parte de quem defende, derruba o adversário para parar o jogo. Mais uma oportunidade para o Porto agora. Tem sido sobretudo nas bolas paradas que o Porto tem incomodado o guarda-redes Matt Jones. Mais um livre, tira bem a defesa do Belenenses. Fernando
Danilo fez a assistência para o gol de Mangala. Mais um cruzamento e mais uma vez o corte da defesa do Belenenses. A sem querer, mas não foi nada boa. E agora fora de jogo. Pois, fora de jogo de Sturgeon. No aqui momento do passe. E atenção que o que conta é se está para lá da linha do meio campo. Exatamente. Não, o fora de jogo tem que ser no meio campo contrário, senão não é fora de jogo. Como é evidente. Aqui não dá para dar uns passinhos à frente. Saída de Diawara, não sendo um portento de técnica, acabou por fazer um jogo muito útil. Sim. Ganhou muitas bolas e agora se calhar não era a melhor altura, porque ele é muito alto e podia ganhar ali bolas no ar, mais algumas bolas. Mas sim, trabalhou muito, deu muito trabalho, fez alguns movimentos muito interessantes de ataque ao primeiro posto, aquela jogada de ataque à bola de cabeça é muito bem jogado. Então, um jogador não é um portento, mas é um jogador competitivo e com algum nível. Pontapé livre para Danilo. Mais uma bola colocada na área. Muito bem. Impressionante. É de facto um jogo incrível do Diakité. Parecia o Mangala. Oba. Alexandro. Grande pormenor de Alexandro. Ainda ao Porto. Gilás. Gilás para trás. Alexandro. Bom cruzamento. Matt Jones a tocar. Ainda Gilás queria rematar, mas passou a Danilo. Momentos finais de sufoco junto da área do Belenenses. E agora a cair sozinho. E vê, atenção que o Belenenses pode aproveitar. Não aproveita bem porque o passe é péssimo. Numa saída potencialmente perigosa da equipa do Belenenses, há ali um erro no passe e de facto isto já são os nervos a falar. Sim, até porque o árbitro também, porque havia jogadores do Porto fora de jogo e o árbitro auxiliar não levantou a bandeira, também já está tudo em desespero de causa já. Está a terminar o jogo, ganha Fernando de cabeça, Mangala e acabou. Empate a 1 entre Belenenses e Futebol Clube do Porto. Depois do empate no Estoril, o Porto volta a ter pontos agora frente ao Belenenses. Portanto, as visitas à capital não estão a correr bem ao campeão nacional. Empate frente ao Futebol Clube do Porto, 1-1 o resultado final. Golos marcados na primeira parte, Mangala primeiro, João Pedro depois.